Bom, e um dos temas que mais causou instabilidades no mercado financeiro brasileiro continua em pauta. É a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E a gente vai conversar agora sobre esse tema, ao vivo, aqui no estúdio. Felipe Machado, nosso analista, já está aqui. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Natália? Tudo bem. Então tá bom. Bom contar contigo nessa entrevista que a gente vai fazer agora aqui ao vivo, né? Para falar sobre esse tema, em como essa medida pode impactar a arrecadação do país. Quem conversa com a gente é o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Mauro Silva. Oi, Mauro, boa tarde para você. Bem-vindo ao Money Times. Boa tarde a todos que nos assistem. Vou começar fazendo aqui a primeira pergunta e o Felipe vai trazer as dele também. Começo te perguntando, Mauro, te pedindo, na verdade, para trazer para a gente, né, qual que é a principal justificativa, né, por trás dessa proposta de isentar o imposto de renda para rendimentos de até R$ 5.000 e qual a sua avaliação sobre essa medida também? Veja, o imposto de renda ele é calculado segundo uma tabela. Essa tabela foi criada lá em 1996, né? De 1996 para cá, nós tivemos uma inflação e algumas correções dessa tabela. Mas, obviamente, as correções não foram integrais e nós temos hoje uma defasagem no limite de isenção de mais de 125% e nas demais faixas mais de 170%. Então, essa defasagem provoca um pagamento indevido por parte dos declarantes, em sua grande maioria classe média assalariada, né? E isso é uma injustiça tributária, uma vez que a Constituição determina que cada pessoa deve contribuir, deve pagar imposto segundo a sua capacidade contributiva. Então, essa defasagem nos leva à necessidade de ter um limite de isenção que hoje já ultrapassa os 5.100. Mas, ainda na época da campanha, a presidente da República, o atual presidente Lula, se comprometeu a isentar quem ganha até R$ 5.000. Né? E agora, recentemente, o ministro Haddad disse que pretendem cumprir essa promessa, irão apresentar um projeto de lei isentando quem ganha até 5.000, sem reflexo em outras faixas. Nós, da Unafisco, né, que representamos os auditores fiscais da Receita Federal, entendemos que a correção ideal não é aquela que corrige só o limite de isenção, tem que corrigir toda a tabela. Evidentemente, também a gente reconhece que essa defasagem não foi obra de um único governo, não só desse governo. Ela veio sendo acumulada durante muitos governos. E seria um esforço fiscal muito grande para um governo corrigir toda a tabela de uma vez. Então, essa proposta do ministro Haddad, ela representa um primeiro passo para a gente restabelecer a justiça tributária para a classe média brasileira. Perfeito. Felipe, quer trazer um ponto? Quero sim. Mauro Silva, boa tarde. Quando o ministro Fernando Haddad anunciou essa medida, né, a isenção para quem ganha até R$ 5.000, foi naquele dia que ele anunciou o pacote de gastos de corte fiscal e tal, e teve uma polêmica muito grande, mas ele disse que iria ter uma neutralidade, porque isso ia ser compensado com quem ganhava acima de R$ 50.000. O senhor, que é um especialista, gostaria de saber, essa conta fecha, quer dizer, a isenção para quem ganha até R$ 5.000, ela pode ser compensada por quem ganha acima de 50.000? Veja, a proposta dessa compensação, né, essa tal neutralidade, né, que é para dar tranquilidade ao mercado, de que as contas públicas permanecerão equilibradas, isso é importante. A proposta ainda não está totalmente posta, não está escrita, né? O que a gente entendeu da proposta é que haverá um imposto mínimo de 10%, né? Você soma os rendimentos tributários e os rendimentos isentos, veja quanto você pagou, e se essa relação for inferior a 10%, você teria que pagar um imposto a mais para chegar, então, considerando a totalidade do seu rendimento tributável e isento, a um mínimo de 10%. Sendo essa a proposta, né, vamos presumir que seja essa a proposta, a gente apurou ontem que, por exemplo, nos dados oficiais da Receita Federal de 2021, isso já alcançaria 32 bilhões. Então, esse imposto mínimo tomaria em 2021 32 bilhões. Há um crescimento histórico da arrecadação do imposto de renda da pessoa física
em surpreendentes 11,3%, ou seja, em torno de 6% reais acima da inflação. Então, considerando esse crescimento histórico, a gente pode concluir que hoje esse imposto mínimo superaria a necessidade que o próprio governo colocou de compensar 35 bilhões. Os nossos números são um pouco diferentes desses 35 bilhões, a gente apura 51 bilhões, mas só o governo tem a proposta desenhada. Nós fizemos algumas premissas e nas nossas premissas essa proposta de isenção custaria 51 bilhões. Mas o governo diz que nas contas dele, de acordo com a proposta que irá apresentar, são 35 bilhões. Então, este imposto mínimo de 10% seria mais do que suficiente para compensar essa diferença. O governo também disse, é importante destacar isso, que ele também limitaria a isenção para quem tem moléstia grave, né? Para que ajudasse essa compensação. Só que a nossa conta demonstrou que isso é absolutamente desnecessário. Somente o imposto mínimo já seria suficiente para fazer essa compensação, para promover essa neutralidade fiscal. Então, não é necessária a eliminação dessa isenção para quem ganha até 20 mil reais, essa isenção para quem tem moléstia grave, bastante problemas do coração, câncer e outros. Então, essa limitação não é necessária. Apenas com o imposto mínimo de 10% sobre o total dos rendimentos, incluindo, então, rendimentos tributáveis e isentos. E quando eu falo isso, eu estou focando especialmente em rendimentos que vêm de lucros e dividendos, né? São muito significativos no Brasil. Em 2024, nós teremos 1,2 trilhões de dividendos distribuídos, né? Isso quando é distribuído de forma isenta. Então, um volume de recursos aí que ultrapassa 10% do PIB, muito significativo, e não pode ficar sem uma tributação, que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, em alíquotas superiores a 20%. Esse ponto que o senhor trouxe agora, né, de mexer ali com esse grupo que tem doenças, moléstias graves, ainda é uma proposta, está em estudo? Em que pé que está essa conversa e o que é exatamente? Então, para quem ganha acima de 20 mil reais e tem a moléstia grave, né? Exatamente. Isso vem de uma fala do ministro. Nós não temos nada escrito ainda em relação à proposta do governo, mas uma fala do ministro, ele disse que uma das medidas seria limitar essa isenção a quem ganha até 20 mil reais. Em termos de se é necessário ou não, eu digo para você que não é necessário, porque o imposto mínimo vai cobrir e aqueles 35 bi ainda irá sobrar. Então, não é necessária essa outra medida, né? Então, basta o imposto mínimo naquele ponto que o próprio ministro apresentou, que seria 10% do seu rendimento total, e já seria suficiente para essa neutralidade fiscal. Essa correção da tabela, é bom a gente esclarecer, ela inclui na faixa de isenção mais de 9 milhões de pessoas a mais. Hoje nós temos em torno, nós chegaríamos a 28 milhões, temos hoje a previsão para 2024 em torno de 19 milhões de isentos. Então, seriam 9 milhões de pessoas que seriam beneficiadas, né? Para as pessoas que nos assistem ter uma ideia da importância do imposto de renda da pessoa física e o quanto a classe média vem sendo chamada, onerada a arcar com as políticas públicas, em 2024, a arrecadação do imposto de renda da pessoa física atingirá 363 bilhões, né? Então, a classe média assalariada é que está suportando esse peso, ao passo que aqueles recebedores de lucros e dividendos estão sem nenhuma contribuição sobre essa parte do seu rendimento. Então, o governo pretende, segundo o ministro Haddad disse, estabelecer esse imposto mínimo, aliviar a carga, não totalmente, mas parcialmente, sobre a classe média, e esse valor de alívio da classe média passa a ser, então, suportado por quem recebe lucro e dividendos. Certo. E, Mauro, aproveitando sua presença aqui no Money Times, a gente começou essa edição de hoje mostrando que o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo computou pela primeira vez a marca de 3,6 trilhões de reais em arrecadação de impostos, um crescimento de 18,4%, né, na comparação com o ano passado. Queria te ouvir qual que é a sua avaliação sobre esse cenário. Veja,
No impostômetro entra todos os impostos de todos os entes, ou seja, os federais, os estaduais e os municipais. Primeiro aspecto. Segundo, com a reforma tributária, que irá entrar em vigor nos próximos anos, os estados passaram a fazer alguns ajustes de última hora para alguns índices que entrarão no cômputo da divisão das futuras receitas, podem ser baseados em receitas desses últimos anos. Então, está havendo uma distorção. Os estados tomaram nesse ano 24 algumas medidas de última hora, e isso pode ter afetado esse número, principalmente em relação aos impostos sobre o consumo, né? No caso do imposto sobre a renda, particularmente, de fato, há um crescimento histórico, eu digo histórico porque é uma média que vem desde 2007, de 11% nominalmente ao ano, né? Se você retira a inflação, dá 6% acima da inflação, né? Além disso, um aspecto importante, a gente sempre discutindo carga tributária, a questão não é o número da carga tributária global, é que essa carga tributária não é suportada igualmente, nem proporcionalmente por todos. Há muitas pessoas cuja carga tributária é zero, né? Quem desfruta de privilégios tributários, né? Quem sonega. Então, a carga tributária sobre aqueles que de fato pagam é muito maior do que 33% ou 35%. Então, a questão a gente não vê somente a carga tributária como um todo, mas a carga tributária sobre as empresas e as pessoas físicas que de fato pagam. Esta sim é alta. Então nós temos que diminuir esse chamado gap tributário, né, entre aqueles que pagam e aqueles que deveriam pagar, que é o caso dos recebedores de dividendos, aqueles que sonegam. Então, essa diferença entre os que de fato pagam e os que não pagam é que torna o peso da carga tributária tão significativo e tão incômodo para aqueles que pagam. Tá certo. Quero agradecer demais a participação aqui ao vivo com a gente no Money Times do presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Mauro Silva. E obrigada, viu, Felipe, pela participação aqui na entrevista. Mauro, seja muito bem-vindo sempre, viu? E boa tarde para você. Bom finalzinho de ano. Estou sempre disponível. Boa tarde a todos.